Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Manual da Riqueza e recentemente nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, @Manual da Riqueza Oficial, e pedimos para que vocês nos enviassem dúvidas sobre investimentos para respondermos em um vídeo, e este dia chegou. Qual a primeira pergunta, senhor Rocha? Quem mandou a primeira pergunta foi o @JoãoGomes2509. Ele perguntou: quero investir na bolsa, mas não tenho tempo para estudar as empresas. E agora? Nesse caso, João, você pode investir através de ETFs, que é simplesmente delegar o seu dinheiro para um gestor que vai fazer o seu dinheiro acompanhar a valorização ou também desvalorização de um índice. Por exemplo, se você quer que os seus investimentos tenham o mesmo desempenho do Ibovespa, que é a média do que conseguem os investidores na Bolsa de Valores brasileira, você pode comprar 1, 2, 10, 300 cotas de BOVA11. Se você quiser se expor à Bolsa Americana, onde estão as maiores empresas do mundo, você pode comprar cotas de outro ETF, que é o IVVB11, que vai replicar o índice do S&P 500. Porém, tem também o Nasdaq 11, que vai replicar o índice da Bolsa de Tecnologia Americana, que tem empresas como Apple, Tesla, Google, etc. E também o fundo que replica o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. E o código dele, se não me engano, é XFIX11. Enfim, dá para montar uma carteira inteira só com ETF. Bem louco! Se você for perguntar, pessoalmente eu prefiro investir diretamente em empresas, mas para isso é necessário conhecer o negócio, saber como a empresa ganha dinheiro, como o mercado afeta aquela empresa, ficar atento ao PL, ao EBITDA, ao endividamento, enfim, um monte de coisa. Agora, se você não tem tempo ou não gosta de fazer isso, colocar o dinheiro em ETFs pode ser uma alternativa interessante, porque você não vai conseguir ter um rendimento maior do que aquelas pessoas que estudaram para escolher as melhores empresas da Bolsa de Valores, mas ainda assim terá uma rentabilidade muito melhor do que 99% da população brasileira. Uau! Tem muita pergunta boa no vídeo de hoje, só que antes de continuarmos, se inscreva no canal e dê aquele peteleco no sininho, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar e investir o seu dinheiro. Agora sim, vamos lá! O @Herbert Horta pergunta: aconselharia não sacar o FGTS e utilizá-lo para comprar o primeiro imóvel? Então, Herbert, atualmente o FGTS está rendendo 3% ao ano. Ou seja, é uma taxa tão ridícula que compensa mais botar o seu dinheiro na poupança, que já é considerado um dos piores investimentos do Brasil. Por isso, eu sou completamente a favor de sacar o dinheiro do FGTS quando houver a oportunidade e aplicar em algo que dê um retorno maior. E esse algo é você que vai identificar. Por exemplo, o que compensa mais? Deixar o seu dinheiro lá no FGTS ou abater uma parcela de um eventual financiamento que você tenha, se livrando de juros estrondosos no futuro? Ou o que compensa mais? Deixar R$1.000 no FGTS, que vai se transformar em R$1.030 depois de um ano, ou aplicar esse dinheiro em um lugar que renda pelo menos 10% ao ano para acumular dinheiro para comprar um imóvel à vista daqui 5, 7 ou 10 anos? Aí fica a seu critério. O @Carlos_Alberto_, 2 underline mesmo. Pergunta: como as empresas que não dão lucro se mantêm no mercado? Então, senhor underline, a primeira coisa que é preciso dizer é que um dia toda empresa não deu lucro e se manteve. Quando você abre uma empresa, nos primeiros meses ou até mesmo nos primeiros anos, você coloca dinheiro do próprio bolso para sustentar a operação, até que chega num ponto de equilíbrio e os lucros obtidos pagam todo o seu investimento, que é o momento inclusive em que a empresa passa a ter mais receita do que despesa.
Só que assim, isso acontece quando a empresa não tem opção, porque gigantes de tecnologia como a Uber, o Nubank, o Spotify, a Tesla e o Twitter, na grande maioria das vezes, dão prejuízo. Só que existe uma estratégia por trás disso. Ao invés de essas empresas realizarem lucro e distribuírem parte dessa grana aos seus sócios, né, aos seus investidores em formatos de dividendos, elas preferem pegar toda essa geração de caixa, reinvestir nelas mesmas e sobreviver fazendo rodadas de investimentos. Afinal, o que é investir na bolsa? Investir na bolsa é apostar no futuro de uma empresa ao analisar resultados de gestão. E como essas empresas crescem demais abrindo mão de lucro, a mensagem que elas passam para os investidores é: pode meter grana em mim porque eu vou crescer pra caramba e no futuro, quando eu for uma gigante, a minha capacidade de ganhar dinheiro tendo bastante cliente vai ser absurda, você não vai se arrepender. Só que assim, aqui estamos falando de empresas que têm uma margem de lucro muito grande. Em contrapartida, o setor de varejo, que conta com empresas como Lojas Renner, Magazine Luiza e Via Varejo, que é a dona da Casas Bahia, sempre foi um setor com margens de lucro muito pequenas. Então o mercado já sabe que investir nesse tipo de empresa significa correr o risco de ela ter prejuízo diante de qualquer probleminha. Óbvio que se os investidores não acreditassem que toda a estrutura e recursos que esse tipo de empresa tem à disposição não seria suficiente para dar a volta por cima, jamais investiriam, mas, em resumo, nem sempre uma empresa que dá prejuízo é uma má empresa. Maravilha! @FeGabi01 pergunta: qual criptomoeda dá mais lucro? Então, Gabi, essa daí é a pergunta de R$1 milhão, né? Porque assim, existem cerca de 14, 15 mil criptomoedas hoje em circulação. E é natural que as mais novas cresçam mais proporcionalmente, né? Pegando um exemplo nas ações, qual banco você acha que tem a maior probabilidade de dobrar de tamanho? O Itaú ou o Nubank? Pô, é claro que é o Nubank, porque se algo é muito grande, não há muito para onde crescer. E vejam, eu não estou dizendo que criptos maiores como o Bitcoin e o Ethereum já atingiram o seu teto de crescimento, tá? Muito longe disso. Inclusive, se fôssemos comparar o mundo cripto com a internet, é como se estivéssemos em 1998, quando o Google ainda era uma empresinha de garagem. Oh, meu Deus! Mas pela lógica, algo que é muito grande e já validado vai ter um crescimento menor, só que também vai apresentar um risco menor. Por exemplo, a Bitpreço, que é por onde eu invisto, lançou recentemente na plataforma 2 tokens do jogo Star Atlas, que trabalha com metaverso. Como vocês podem ver neste daqui, eu realizei uma compra no dia 22/11 de 2021 a um preço de R$ 41,59. Porém, senhoras e senhores, aqui em cima nós podemos ver que a cotação atual está em R$ 57,56. Ou seja, em mais ou menos uma semana eu tive um lucro de o quê? 40% apenas nesse criptoativo, enquanto que a principal criptomoeda de todas, né, o Bitcoin, cresceu uns 2% no período. É claro que olhando para o passado tudo fica muito óbvio, né? E aposto que vários diriam que eu devia ter metido mais dinheiro no Star Atlas. Só que como este é um ativo novo, ele também é um ativo mais arriscado. E a possibilidade de queda que eu teria com ele era tão grande quanto a possibilidade de alta. Então, se você quiser ganhar dinheiro com criptomoedas, eu aconselho a ir com calma e não se preocupar em acertar o cu da mosca, porque se você diversificar a sua carteira, a probabilidade de se ferrar é muito menor. Afinal, quando concentramos grande parte do nosso dinheiro em um ativo de grande risco, nós temos tanto a possibilidade de perder muito, como a de ganhar muito. E assim, eu não vou ser falso demagogo, tá? É óbvio que nós queremos ganhar muito sempre que possível. Só que, ao comprometer parte relevante do nosso patrimônio em algo incerto, nós ficamos expostos ao risco da ruína. Por isso, o que eu acho que faz sentido é, na hora de diversificar, aplicar grande parte do dinheiro em ativos mais seguros e validados pelo tempo, enquanto que uma parcela menor da carteira ficaria destinada para ativos de maior risco. Porque assim você evita que catástrofes aconteçam com o seu dinheiro e ainda se expõe a
grandes altas, como eu fiz. Lembre-se de que você não precisa ter pressa para ganhar dinheiro e muito menos ter a carteira mais lucrativa do mundo. Investir com estratégia sempre vai te dar mais segurança e te fazer perder menos dinheiro, o que no final das contas é mais importante do que ganhar bastante. Caso você esteja a fim de investir em criptomoedas com baixas taxas, suporte todos os dias e em um lugar em que você possa confiar, não tem outro melhor do que a Bitpreço. Afinal, ela é a primeira marketplace de criptomoedas da América Latina e funciona como um trivago que reúne várias corretoras em um só lugar para encontrar sempre o melhor preço para comprar e vender bitcoins, ethereums e vários outros criptoativos. Ou seja, lá não tem erro. Eu vou deixar o link da Bitpreço aqui embaixo na descrição para que você clique e abra sua conta assim como eu. Afinal de contas, é de graça. @FreGabi pergunta, qual é a criptomoeda que dá mais lucro? Mas de novo essa daí? Acabei de responder, Rocha. Lógico que não. Lógico que é, depois do underline, vem essa daí. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Qual que é a próxima aí de verdade? @M_95 pergunta, tem uma ação que caiu muito, devo vendê-la ou comprar mais? Depende, M. Se você segue acreditando no case da empresa, percebe que os fundamentos da empresa não mudaram e continua se sentindo confortável em ser sócio da empresa no longo prazo, eu diria até que esse é o momento ideal para você fazer novos aportes nesse ativo até que ele atinja o percentual ideal definido por você dentro da sua carteira. No longo prazo, nós sempre vamos nos deparar com momentos turbulentos que vão afetar o preço dos ativos, mas nem sempre essa oscilação é por um problema da empresa, mas por fatores externos que logo vão passar. Então, aproveite os momentos de queda, porque se você sempre comprar na alta e vender na baixa, você vai ficar pobre. Só toma cuidado para não concentrar demais os seus investimentos num único ativo, tá? Porque, na minha opinião, o que nós, investidores pessoa física, devemos nos preocupar em fazer são aportes mensais, de modo a rebalancear a carteira e reduzir a concentração de risco em uma determinada classe de ativos, porque quando uma cai, o percentual das outras sobem, né? Tá. @Thiago Freigedo. Thiago, desculpa se eu li seu sobrenome errado, tá bom? Pergunta, o que você faria se ganhasse na Mega deste ano? Na Mega deste ano? Então, Thiago Freigedo, desculpa se eu falei o seu nome errado. Eu não costumo jogar na loteria, porque estatisticamente as chances de ganhar são de 1 em 50 milhões. E muito obrigado, ambulância, por atrapalhar o vídeo, viu? Ambulância besta! Enquanto a pessoa que faz 2 jogos por semana e não ganha nada perdeu cerca de R$364 ao longo de um ano, eu que investi isso em Bitcoin há exato um ano atrás, tenho R$685. Então, eu prefiro alocar o meu dinheiro onde eu tenho uma probabilidade de ganho muito maior. Mas, supondo que eu tivesse apostado na Mega da Virada e ganho 352,2 milhões de reais, que foi o prêmio de 2020. Eu pegaria 2,2 milhões de reais, né, para tirar os quebradinhos ali e gastaria com lazer, investiria na minha própria empresa, ajudaria alguns familiares próximos, enquanto que os outros 350 milhões eu meteria tudo em fundo imobiliário para viver muito bem, diga-se de passagem, de renda passiva. Ai, que delícia! E se a gente for considerar um dividend yield médio de 0,5% ao mês, eu receberia, uns 2 milhões e meio de reais em dividendos e garantiria a minha renda para sempre, torrando que nem louco, sem me preocupar com o dinheiro se esgotando à medida em que eu fosse gastando 2 melões por mês. Até porque os dividendos dos fundos imobiliários que caem na sua conta são isentos de imposto de renda, né? Exatamente. O miserável é um gênio! Mas enfim, senhoras e senhores, vocês gostaram desse quadro? Deixa o like aqui embaixo para eu saber se devo responder as perguntas de vocês mais vezes e segue a gente lá no Instagram, acho que vai aparecer aqui, né?
@Manual da Riqueza Oficial. E antes de partir, bicho, pega o link desse vídeo e joga lá no grupo da família, manda lá no grupo do futebol, da faculdade, dá essa força, distribui esse vídeo aqui nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, porque desta forma você vai nos estimular a trazer informações descomplicadas sobre finanças e economia. Tem muito material legal aqui no Manual da Riqueza, por isso aproveite que você já está aqui, faça uma maratona. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau.